paralisia facial periférica ou paralisia de Bell. Se você acabou de apresentar um quadro, está apresentando agora um quadro de paralisia facial unilateral, saiba que a causa mais frequente desse tipo de paralisia, de um lado só da face, é a chamada paralisia de Bell. A incidência dessa paralisia é de 20 a 30 casos por 100 mil habitantes por ano. Ou seja, numa cidade de 100 mil habitantes, o neurologista, ou geriatra, ou clínico, ele vai ver de 20 a 30 casos novos todos os anos. E esse tipo de paralisia, a paralisia de Bell, ela é responsável por 60 a 70% de todos os casos de paralisia facial unilateral. Pode ocorrer em qualquer sexo, pode ocorrer em qualquer idade, mas a idade média é 40 anos de idade. A incidência vai ser menor abaixo de 10 anos, mas também ocorre até em bebês. Existe uma incidência maior em pessoas acima de 70 anos de idade e o lado direito ou o lado esquerdo do rosto podem ser afetados na mesma frequência. Paralisia de Bell, ela é uma paralisia facial periférica, a gente vai ver por que chamada periférica daqui a pouco, em que nós temos uma fraqueza de um lado dos músculos do rosto. A causa é desconhecida e o diagnóstico ele é feito geralmente sem muita dificuldade pelo neurologista, porque a história é meio clássica. O indivíduo começa subitamente com uma perda de força em um lado só do rosto, que pode estabelecer-se em 1, 2 ou 3 dias. E esses sintomas também podem ser acompanhados de dor atrás da orelha do mesmo lado, uma espécie de adormecimento, formigamento na face que está perdendo a força, naquela hemiface que está perdendo a força. E muitas vezes o paciente se queixa de uma sensibilidade aos sons, uma hiperacusia, além de alteração do paladar na parte anterior da língua, do mesmo lado da paralisia facial. É bom lembrar que esses quadros de paralisia facial, embora sejam geralmente unilaterais, eles podem também raramente ser bilaterais. E 7% dos pacientes com história de paralisia de Bell referem uma recorrência depois do quadro. Essa recorrência geralmente vem em cerca de 9 a 10 anos após o primeiro episódio. Eu sempre procuro as fontes mais fidedignas para discutir os quadros com você. E é por isso que nós vamos ver o que o Instituto Nacional de Doenças Neurológicas e Stroke dos Estados Unidos tem a nos ensinar a respeito da paralisia facial periférica ou paralisia de Bell. Por que ocorre a paralisia facial periférica? A causa específica nós não sabemos, ou melhor, existem várias possíveis causas dessa paralisia. O que nós sabemos é que existe um importante fator anatômico aqui ao seu aparecimento. O nervo facial ele sai de uma região chamada tronco cerebral e ele caminha por dentro deste osso temporal. Como nós podemos ver, existe um canal aqui próximo ao ouvido, por onde caminha o nervo facial em direção ao rosto. O nervo facial é o nervo dos movimentos da face. É o nervo da nossa mímica facial. Na ampliação, nós podemos ver que este canal ele realmente é bem estreito. Ele tem tamanho apenas para alojar o nervo facial. E no caso de um processo inflamatório, de um processo infeccioso, este nervo pode ficar inchado, edemaciado, e ele para de funcionar adequadamente devido a este edema. É a hora que surge a paralisia facial. Eu quero aproveitar para mostrar aqui também este raminho aqui do nervo facial, que é chamado nervo corda do tímpano, que vai justamente para o tímpano. E quando o nervo facial é lesado, lesa-se também aqui o nervo corda do tímpano, e o ouvido fica mais sensível a sons altos. E aqui nós vemos o nervo facial já no rosto. Em amarelo são os ramos motores para a região frontal acima dos olhos.
para a região malar, abaixo dos olhos e nariz, e para a região mandibular, em amarelo. Em abóbora, nós vemos os ramos motores viscerais, sejam eles, por exemplo, para causar o lacrimejamento e para ativar as glândulas salivares, é por isso que às vezes a pessoa fica com a boca seca, além de não lacrimejar mais. E os ramos da sensibilidade especial, em verde aqui, para o terço anterior da língua, a sensibilidade gustatória. Aqui em azul nós vemos um raminho que vai para trás da orelha, chamado ramo posterior auricular, que leva uma sensibilidade geral e que, quando lesado, causou aquela dor no começo do seu quadro de paralisia facial localizada atrás da orelha. Vamos ver mais alguns fatos sobre paralisia facial periférica. Ocorre mais em mulheres grávidas, enquanto na população normal é cerca de 20 por 100 mil, na população de mulheres grávidas é 40 por 100 mil por ano. 70% das pessoas que apresentam paralisia de Bell têm um início bem rápido e unilateral. 30% geralmente se recupera completamente dentro de 1 a 3 semanas, então o prognóstico é bom. E 70% das pessoas têm uma recuperação dentro de um mês. Quando a pessoa demora mais de um mês para se recuperar, metade deste grupo se cura completamente e metade acaba com sequelas permanentes. Então, se a recuperação não ocorrer dentro do primeiro mês, a pessoa tem cerca de 50% ainda de chance de sair curada sem sequelas. E, na verdade, menos de 5% das pessoas têm sequelas perceptíveis. 5%, 5 pessoas em cada 100. A taxa da repetição da paralisia facial, de qualquer lado, é 6 a 7%, e 7 a 10% das pessoas têm uma história familiar de um problema similar. Se ocorre uma repetição da paralisia de Bell, se você tiver a paralisia uma segunda vez, a chance de uma terceira repetição quase duplica para 12 a 15%. E se você tiver essa terceira paralisia, a chance de ocorrer uma quarta paralisia é superior a 20%. Aqui nós podemos ver os fatores que podem piorar a evolução da paralisia de Bell e deixar a pessoa com sequelas. Eu gostaria de destacar aqui diabetes, hipertensão, por isso você deve controlar muito bem seu diabetes, a sua hipertensão e a síndrome de Ramsay-Hunt. O que é isso? É o aparecimento da paralisia facial periférica acompanhada das lesões do herpes zoster, que pode ocorrer, como neste paciente aqui, geralmente no conduto auditivo, na orelha, mas, às vezes, de maneira mais rara também, o herpes da orofaringe pode levar ao aparecimento da paralisia facial periférica. Você nota aqui a grande quantidade de vesículas que se romperam e agora as lesões estão na fase de crostas. Geralmente, o indivíduo começa primeiro com os sintomas da paralisia facial periférica e depois é que surgem as lesões do herpes e então a gente fecha o diagnóstico. Aqui umas dicas para você conversar com o seu médico. Início rápido, 1, 2, 3 dias, é geralmente Bell mesmo e muitas vezes se indica o uso de corticosteroides. Se a instalação ocorre ao longo de muitos dias, meses, anos, a gente vai procurar outras causas que não paralisia facial periférica de Bell. Pergunta: corticosteroides funcionam nesses casos? Uma revisão Cochrane, feita com dezenas de trabalhos, mostrou que há muita dúvida a respeito disso, mas o corticosteroide ele é usado frequentemente. Muitas vezes o seu uso é bem indicado. Como o herpes zoster às vezes é o vilão da história, é bem possível que o seu médico, em algumas situações, queira indicar também o uso de aciclovir e outros agentes antivirais. Uma boa parte da oxigenação da córnea vem através da lágrima. Então, se você para de piscar daquele lado, a sua córnea se resseca e você pode sofrer até ulcerações e perder essa córnea. Então, é importantíssimo que durante o dia, várias vezes ao dia, você coloque colírios, tipo lágrima ou gential, ou outro tipo qualquer de colírio que seja lágrima artificial no olho acometido. Durante a noite,
é importante que você coloque algum gel protetor no olho e faça a oclusão ocular para que você, durante a noite, não tenha ressecamento de córnea, lesões e possa ter perda da visão em consequência dessas lesões. Existem uma série de outras terapias que podem ser feitas na paralisia facial periférica de Bell, inclusive o uso rotineiro de vitamina B12, B6, zinco. Eu estou disponibilizando no site saudeciencia.com.br um slideshow mais detalhado, mostrando inclusive exercícios faciais que você pode fazer para ajudar na fisioterapia da paralisia facial periférica. Resta um lembrete ainda, veja neste exemplo aqui nesse desenho, que a pessoa perdeu a capacidade de mover tanto o ramo frontal quanto o ramo malar, ele não fecha os olhos, e o mandibular também. Então, ele também não consegue sorrir do lado comprometido. Quando a paralisia facial é periférica, você tem acometimento de toda a face, os 3 ramos do facial, em cima, no meio e embaixo. Se você tiver um comprometimento apenas dos olhos e da boca, com preservação das pregas aqui na região frontal, não trata-se de uma paralisia facial periférica de Bell e o seu diagnóstico deverá ser esclarecido. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista. Muito obrigado por me acompanhar novamente. Aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá.